Shalom, meus queridos, mais uma vez reunidos na presença de Deus, buscando o conhecimento da Palavra de Deus. E nós estamos aqui hoje para a nossa unidade 6 do curso de consolidação. A unidade 6 fala do nosso relacionamento com Deus pela oração. Mas, como todas as semanas, nós temos um versículo para guardar no coração. E o nosso versículo de hoje está na primeira carta de João, capítulo 5, versículos 14 e 16. E o texto diz assim: "E esta é a confiança que temos para com Ele, que se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, Ele nos ouve. E se sabemos que Ele nos ouve quanto ao que lhe pedimos, estamos certos de que obtemos os pedidos que lhe temos feito." Queridos, isso fala de oração. De oração. Como nós vimos a semana passada, a comunhão com Deus é um canal duplo. Nós temos duas direções. Nós temos o nosso tempo de ouvir a Deus, mas nós temos o nosso tempo de falar com Deus também. E nós falamos com Deus através da oração. A oração é a nossa forma de comunicação com Deus. Mas a oração não é algo metódico, não é algo simples. A oração, ela pode ser feita de várias maneiras. Nós podemos liberar uma palavra para Deus, uma palavra apenas. Quando nós derramamos uma lágrima diante de Deus, Deus está entendendo os nossos sentimentos. Quando nós fazemos um gesto, quando nós levantamos a nossa mão a Deus para reverenciá-lo, Deus entende isso como uma forma de oração. Quando soltamos um suspiro também, quando nós dobramos o nosso joelho diante dele, um silêncio reverente diante de Deus, ou quando nós entoamos um cântico também, tudo isso é uma forma de expressar a Deus os nossos sentimentos. Então tudo isso pode ser entendido como uma oração. E há vários motivos, vários tipos de oração, mas 3 motivos nos levam a orar a Deus. O primeiro deles são as orações motivadas pelo próprio Deus, pelo que Ele representa. E dentro desse nível nós temos 3 tipos de oração. A primeira delas é a oração de ação de graças. Quando nós emitimos a nossa gratidão diante de Deus, quando nós expressamos diante de Deus o nosso desejo de agradecer a Ele pelo que Ele fez por nós, pelo que representa diante de nós. Isso é uma oração de gratidão. Senhor, muito obrigado, Senhor, pela minha vida. Senhor, muito obrigado por todos os bens que o Senhor coloca nas minhas mãos. Senhor, muito obrigado pela família que o Senhor proporcionou para eu estar presente nela. Tudo isso é uma oração de gratidão a Deus. Outra oração motivada por Deus mesmo seria o louvor. É quando nós exaltamos a Deus pelo que Ele tem feito. Nós louvamos a Deus. Senhor, os teus sinais, as tuas maravilhas, tudo isso que o Senhor tem feito, toda a criação, toda a obra que o Senhor faz nas nossas vidas, por uma cura, por tantas coisas que Deus faz. Ele tem feito tantas coisas nas nossas vidas. E nós oramos a Deus e louvamos ao nome dele por isso. E o terceiro jeito seria a adoração, quando nós exaltamos a Deus pelo que Ele é. Senhor, Tu és maravilhoso, Tu és magnífico, Tu és poderoso, Tu és Criador, Tu és o Todo-Poderoso, Tu és aquele que sara, aquele que cura. Quando nós adoramos a Deus pelo que Ele representa. Nós temos
tantos textos bíblicos a respeito disso, nós temos tantas coisas que nos falam desses momentos de adoração, de agradecimento e de louvor ao nosso Deus. O Salmo 100 é um salmo que nos traz as 3 formas de reverência ao nosso Deus, quando nós oramos ao Deus pelo que Ele é. E o texto diz assim: celebrai com júbilo ao Senhor todas as terras, servi ao Senhor com alegria, apresentai-vos diante dele com cântico, sabei que o Senhor é Deus, foi Ele quem nos fez, e dele somos o seu povo e rebanho do seu pastoreio. Entrai por suas portas com ações de graças, com gratidão, e nos seus átrios com hinos de louvor, quando nós louvamos a Deus. Rendei-lhe graças e bendizei-lhe o nome, porque o Senhor é bom, a sua misericórdia dura para sempre. Adoração ao nosso Deus, e de geração em geração a sua fidelidade. Tudo que Deus representa, tudo que Deus é, esta é uma forma de nós estarmos orando ao nosso Deus, pelo que Ele representa, pelo que Ele é. Mas nós oramos a Deus também pelas nossas necessidades. As nossas orações muitas vezes são motivadas pelas nossas necessidades. E nesse nível de oração nós temos também 3 tipos de oração. A primeira deles seria a petição ou súplica, quando nós intercedemos diante de Deus, pedindo algo que nós estamos precisando nas nossas vidas. Senhor, cura-me, ó Pai. Estou com tantas dificuldades com essa gripe, com essa sinusite, Senhor. Coloca a tua mão, Senhor. Vem, me cura. É uma necessidade física que eu estou sentindo. E eu oro a Deus pedindo isso a Ele. Outro tipo de oração seria consagração ou dedicação. Quando nós consagramos a nossa vida a Ele, para que Ele tome conta de todas as coisas. É aquele momento em que nós sentimos que nós não estamos dando conta da situação que nós estamos enfrentando. Então nós entregamos aquilo diante de Deus. E a oração de entrega, onde nós colocamos diante de Deus um problema que nós estamos enfrentando, problema sério, um problema em que a nossa vida está passando por grandes tribulações, e esse momento de entrega é quando nós colocamos esse problema na mão de Deus e descansamos na presença do Senhor, para que o problema possa deixar de transtornar a minha vida. Quando eu descanso no Senhor, muitas vezes o problema continua existente, mas eu sei o Deus que eu sirvo, o Deus que está presente naquele problema, e Ele vai me ajudar a sair daquele tipo de situação. Amém? Mas nós oramos também pelas necessidades das outras pessoas. Esse seria o nosso terceiro tipo de oração. Aquela oração que nós chamamos de intercessão. Quando nós apresentamos as causas das pessoas, quando nós oramos por alguém enfermo, quando nós oramos pelo nosso país, pela situação que ele está vivendo, quando nós oramos por situações que estão acontecendo ao nosso redor, e aquilo que o Espírito Santo de Deus coloca no nosso interior, nos leva a momento de compaixão, nos leva a um momento de dor, onde nós levantamos as nossas vozes para interceder por estas pessoas que estão precisando da condução de Deus, da boa mão de Deus para trazer livramento, para trazer cura, para trazer tantas soluções de tantos problemas que as pessoas estão enfrentando. Mas nós precisamos entender algumas coisas a respeito da oração. Nós precisamos lembrar. A primeira coisa delas, como nós lemos naquele versículo introdutório, que a oração, ela deve ser de acordo com a vontade de Deus. E a vontade de Deus, ela é sempre boa,
perfeita e agradável. E a vontade de Deus, ela está descrita na palavra dele. Nós entendemos o coração de Deus através da palavra. E é através da palavra que nós vamos orar de acordo com a vontade de Deus. Porque a vontade de Deus, ela é descrita dentro da sua palavra, dentro da Bíblia Sagrada. Mas também nós devemos levar uma vida de obediência à palavra de Deus. Não adianta eu ler algo, eu orar algo, se aquilo não é uma realidade na minha vida. A santidade, o arrependimento, a confissão dos pecados, uma vida íntegra, uma vida voltada para a presença de Deus e vivida segundo os preceitos de Deus, isso é importantíssimo para que as minhas orações sejam atendidas. E as nossas orações, ela deve ser feita ao Pai, ao nosso Deus, ao nosso Criador. E sempre em nome de Jesus e na dependência do Espírito Santo de Deus. A palavra nos ensina que nós não sabemos nem como orar, mas o Espírito, ele traz de dentro de nós o desejo de estar orando, o desejo de estar intercedendo. A dependência do Espírito e em nome de Jesus, quando nós levantamos as nossas vozes em nome de Jesus, a nossa oração chega ao Pai. Mas, como orar? Como nós devemos nos apresentar diante de Deus? E o Senhor Jesus, Ele não nos deixou na mão. O Senhor Jesus, Ele trouxe uma oferta generosa para cada um de nós. Lá em Mateus capítulo 6, ele traz um modelo de oração. Isso não quer dizer que nós devemos ficar repetindo, como papagaios, esse tipo de oração. Não! Esse é um modelo de oração. E esse modelo de oração, ele nos fala de níveis que nós devemos nos apresentar diante de Deus. São níveis de entendimento de Deus, de nos apresentarmos diante de Deus através de vários níveis. E essa oração, ela está descrita, é uma oração muito conhecida por cada um de nós. A oração do Pai Nosso, que está lá no livro de Mateus, capítulo 6, versículos de 9 a 13. E nós recebemos de Jesus o entendimento que nós precisamos nos apresentar diante de Deus e chamá-lo de Pai Nosso, o nosso Pai, o nosso Paizinho. E isso é um nível de redenção. Aquele que recebeu Jesus como Senhor e Salvador de sua vida, ele foi redimido da situação que se encontrava e ele recebeu a comunicação com Deus. E hoje, através de Jesus, ele é chamado Filho de Deus. Então, o nível de redenção precisa estar presente nas nossas orações. E Jesus continua: Pai nosso que estás nos céus. Deus é um Deus de autoridade e nós precisamos relatar diante de Deus toda a autoridade que Ele tem. Ele é a autoridade máxima e nós precisamos expressar isso na nossa oração. E continuamos: santificado seja o teu nome. O nome de Deus, ele é santo, ele é excelso e nós precisamos descrever isso através das nossas palavras. Isso seria o nosso nível de adoração a Deus. E chamamos o governo de Deus aqui para o lugar onde nós vivemos. E nós declaramos: venha o teu reino. O governo de Deus sendo proclamado, sendo declarado aqui na terra, para que as bênçãos de Deus sejam manifestas nas vidas das pessoas. E continuamos: faça-se a tua vontade, assim na terra como no céu. Isso seria o nível de evangelização. Nós proclamarmos o Evangelho, nós proclamarmos as virtudes de Deus, nós proclamarmos a salvação de Deus.
E continuamos, o pão nosso de cada dia, dá-nos hoje. Nós precisamos da provisão dos céus. Senhor, manda-nos a provisão, Senhor. Manda-nos, Senhor, tudo aquilo que necessitamos para o nosso dia a dia. E vamos ao pedido de perdão. E perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Queridos, o perdão, ele é mão dupla também. Nós precisamos perdoar as pessoas, não só pedir o perdão para cada um de nós. E isso precisa fazer parte das nossas orações. E continuamos. E não nos deixes cair em tentação. Esse seria o nível de proteção de Deus. O Espírito Santo de Deus está nos alertando o tempo todo para que nós não sejamos levados no engodo de Satanás. Esse é o nível de proteção que Deus promete para cada um de nós através da sua palavra. E precisamos partir também para um nível de libertação. Mas livra-nos do mal. A proteção de Deus nos revestindo para que o mal não venha atingir as nossas vidas. Um nível de libertação daquilo que acontece neste mundo cruel em que vivemos. As doenças, Satanás cercando os cristãos onde eles vão, onde eles estão. Nós precisamos ser libertos dessa condição. E é só Deus que pode nos proteger desses ataques do inimigo. E terminamos pedindo a segurança da presença de Deus nas nossas vidas. E encerramos dizendo, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Onde nós descansamos nos braços de Deus. O reino de Deus sendo uma realidade nas nossas vidas. O poder de Deus sendo manifesto nas nossas vidas e através das nossas vidas. E a glória de Deus sempre presente no nosso dia a dia, no nosso caminhar. E encerramos com o amém. O amém que diz que nós cremos em tudo aquilo que nós falamos, tudo aquilo que nós apresentamos diante de Deus e temos a certeza de que Deus vai nos atender nas nossas petições. A fé que vai nos levar a estarmos buscando a presença de Deus e confiando a cada dia mais na presença dEle. Comunhão através de ouvir a Deus, mas comunhão através da oração diante do nosso Deus, diante do nosso Pai, do nosso Criador. Aquele que nos salvou, aquele que está sempre presente nas nossas vidas em nome de Jesus. Amém, queridos? E eu gostaria de orar por você nessa hora. Senhor, eis aqui os teus filhos, meu Pai. Ajuda-os, Senhor, a crescer na tua presença, a buscar a tua presença com toda a intensidade, Senhor. Que o Senhor tenha aberto os ouvidos espirituais dos teus servos, mas que o Senhor esteja enchendo o coração deles, para que eles possam te buscar através das expressões, através da palavra, através do carinho, meu Pai, em nome de Jesus. E quando eles abrirem as suas bocas, que o teu Espírito coloque palavras de poder através da boca deles, para que essa comunhão contigo, Senhor, seja plena, meu Pai, em nome de Jesus. Toda a glória, toda a honra seja dada a Ti, Senhor, em nome de Jesus. E queridos, dentro da Igreja Nacional, nós temos um curso de oração. E o nosso carro-chefe é o livro Orando a Palavra. Se você entrar ali no site do Ministério Palavra da Fé, você vai ver, são 5 livros da nossa escola de oração. E o livro Orando a Palavra é o livro que vai te levar a entender como você ora a palavra de Deus, quando você ora a vontade de Deus. Não deixe de buscar o crescimento, não deixe de buscar a presença de Deus, como orar, como levar a sua vida em nome de Jesus.